Olá! Sabe uma coisa que é bem frustrante no mundo dos esportes? A gente tem um conhecimento científico super sólido sobre como prevenir lesões, mas, por outro lado, atletas continuam se machucando numa frequência que chega a ser alarmante. Fica a pergunta: por que todo esse conhecimento não se transforma em atletas mais saudáveis em campo, na quadra, em todo lugar? É isso que a gente vai investigar um pouco melhor hoje. Pois é, vamos mergulhar nisso. É o que muita gente chama de paradoxo da prevenção. A ciência nos dá as ferramentas, sabe? Os exercícios, os programas, tudo comprovado. Mesmo assim, o resultado que a gente espera, que é a diminuição das lesões, muitas vezes não acontece no mundo real. Qual será o mistério por trás disso? Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos começar com um número: 6%. Parece pouco, né? Mas o que será que um número tão baixo pode significar quando a gente está falando de prevenção de lesões em atletas de elite? E aqui está a resposta. As taxas de adesão ao exercício nórdico para isquiotibiais, que é um método com comprovação científica para prevenir lesões, chegam a ser de apenas 6% entre times de futebol profissional. Pensa só nisso, nem mesmo os profissionais, com toda a estrutura e suporte que eles têm, estão de fato fazendo o que é comprovadamente eficaz. Então, aqui a gente chega no X da questão. O problema não está nos exercícios, na biologia ou na mecânica. A grande falha está no comportamento humano. O desafio é conseguir que as pessoas sigam o plano de prevenção de forma consistente. E isso nos leva direto ao centro de tudo, o fator humano. Para a gente conseguir resolver esse paradoxo, não adianta só focar no exercício. É preciso começar a entender as pessoas que deveriam estar fazendo esses exercícios. É exatamente aí que a ciência comportamental entra em jogo. Para entender isso melhor, a gente precisa separar dois conceitos bem importantes. De um lado, a gente tem a eficácia. Será que um método funciona no momento de laboratório? Tudo perfeito, tudo controlado? Do outro lado, a gente tem a efetividade. E no mundo real, que é bagunçado e imprevisível, esse mesmo método funciona? A prevenção de lesões muitas vezes tropeça feio nessa passagem de um mundo para o outro. E o que será que existe nesse abismo entre o laboratório e o campo de jogo? A resposta é até meio dolorida de tão simples. É a adesão inconsistente. É o fato de que no dia a dia, atletas, treinadores e equipes simplesmente não fazem o que a ciência diz que eles deveriam fazer. Pelo menos não com a frequência e a correção necessárias. Tá, mas e se existisse uma maneira mais sistemática de resolver isso? Tipo um mapa, um guia para a gente conseguir integrar a ciência do comportamento humano no planejamento da prevenção de lesões? A boa notícia é que existe. Esse aqui é o Esquema de Integração Comportamental, ou BIS. Olha, eu sei, à primeira vista pode parecer um bicho de 7 cabeças, cheio de setas e caixas, mas a ideia por trás dele é bem lógica. Ele funciona como um roteiro para os pesquisadores, guiando eles para irem além da simples criação de um exercício e pensar em como desenvolver um programa que as pessoas vão realmente usar. A gente pode simplificar aquele diagrama todo em 4 perguntas fundamentais. Primeiro, o método de prevenção funciona mesmo? Segundo, o que leva as pessoas a fazerem ou não o que precisa ser feito? Terceiro, como a gente pode de fato influenciar esse comportamento? E por último, o pacote completo, ou seja, o exercício mais a estratégia de comportamento funciona no mundo real? Agora, vamos seguir esse mapa. A gente vai dar uma olhada em cada um desses caminhos para entender como eles se conectam e constroem uma abordagem muito mais completa para a prevenção de lesões. Então, o primeiro passo, que seriam os caminhos A e A+, responde àquela primeira pergunta: o negócio funciona? O caminho A testa isso em condições ideais de laboratório, a tal da eficácia. Já o caminho A+, vai além e testa num cenário do mundo real, com todas as suas bagunças e variáveis. Isso é a efetividade. E isso nos leva a um tipo de pergunta que um estudo de efetividade lá do Caminho a Mais tenta responder. Não é só o programa funciona, mas sim qual é a redução de lesões quando o programa é aplicado por treinadores de verdade, com níveis de adesão que variam. É uma pergunta muito mais pé no chão, concorda? Beleza, já sabemos que algo funciona. Agora, com o caminho B, a gente vira uma espécie de detetive. Por que um treinador resolve adotar um programa? Por que um atleta segue ele à risca? O caminho B é esse trabalho de investigação, de entender os fatores psicológicos por trás das ações das pessoas. E o que esses detetives estão procurando? Eles buscam os chamados determinantes comportamentais. Esse é um termo bem importante. São fatores psicológicos, como, por exemplo, a autoconfiança que uma pessoa tem para fazer uma tarefa, a intenção dela ou as crenças sobre os resultados.
São esses os alvos que precisam ser mirados para mudar um comportamento. O que nos leva, claro, para o caminho C. Se o caminho B identifica quais são os alvos, o caminho C pergunta, ok, como a gente acerta eles? Ele foca em encontrar e testar as técnicas certas para influenciar esses determinantes e, com isso, incentivar o comportamento que a gente quer ver. As ferramentas para isso são as técnicas de mudança de comportamento, ou BCTs. Uma boa forma de pensar nelas é como se fossem os ingredientes ativos de uma intervenção. São ações bem específicas que a gente consegue observar e repetir, como, por exemplo, ajudar um treinador a resolver problemas que o impedem de aplicar o programa, ou simplesmente fazer uma demonstração bem clara de como o exercício deve ser feito. E aí, a gente chega no gran finale, o caminho D. É aqui que tudo se junta. É o teste final. Pega-se a medida preventiva que já foi comprovada lá no caminho A, combina com as técnicas de mudança de comportamento que foram testadas no caminho C e que miram nos determinantes-chave que a gente descobriu no caminho B. Esse pacote completo é então avaliado num ambiente esportivo real. Então, o que a gente aprende com essa jornada toda? O ponto principal é a necessidade de construir uma ponte bem forte entre o que se descobre no laboratório e o que acontece no mundo real. E essa ponte, ela é construída com os materiais da ciência comportamental. Resumindo a ópera, prevenir lesões exige, antes de mais nada, uma mudança de comportamento. Esse buraco entre o saber e o fazer é um problema de psicologia, não só de fisiologia. O esquema de integração comportamental nos dá um mapa para fechar essa lacuna, conectando o que a gente sabe sobre o corpo com o que a gente sabe sobre o comportamento humano, para finalmente ter resultados de verdade. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, não é? Essa distância entre o saber e o fazer não acontece só nos esportes. Em que outras áreas da vida a gente vê essa mesma desconexão, onde o conhecimento sobre o que é melhor para nós simplesmente não se traduz em ação? A resposta para isso talvez revele muito sobre a nossa própria natureza.